Ciro Flamarão Cardoso e Jacó Gorender, eles perceberam que o Brasil, os Estados Unidos, o Haiti, Cuba, Colômbia, tiveram um modo de produção próprio, que Jacó Gorender chamou de escravista colonial. Então, efetivamente, há uma descoberta decisiva no Brasil, que quando se olha para a leitura estadunidense, um cientista fraquinho daqui, muito, como é que posso dizer, muito sem peito de aço, muito sem coragem, muito sem honradez própria, ele diz assim: modo de produção escravista colonial, eu não escuto ninguém nos Estados Unidos falar isso. É verdade, quem propôs foi um brasileiro, a partir de um debate com outro brasileiro. E o Jacó Gorender veio da Bahia e o Ciro Flamarão Cardoso veio de Goiás. Então, isto que é o orgulho de uma descoberta a partir de nós, passa a ser uma espécie de doença. Porque nos Estados Unidos ninguém fala isso, na Europa ninguém fala isso. Então o modelo que se importa de lá para cá é a explicação da escravidão sob matriz liberal. E obviamente qual é a que dá bolsa? Aquela. Qual é a que dá sucesso? Aquela. As pessoas não sabem falar Jacó Gorender, Ciro Flamarão Cardoso, qualquer coisa assim. Esse contexto é o contexto no qual também se levanta esta reflexão maravilhosa do próprio Clóvis Moura. Levanta-se também a reflexão da própria Lélia Gonzalez. Esta reflexão é toda embebida do problema do capitalismo. Então, perder esta riqueza de criticar a racialização e o modo de produção, raça e classe, nós não podemos perder essa riqueza em troco de ganhar um desconto aqui, uma migalha ali. Ah, mas nos Estados Unidos a política é essa. Eu ainda considero que os Estados Unidos não são o que de melhor a humanidade produziu em termos de horizonte de mundo. Então, efetivamente, quando eu trago estes autores e autoras clássicos, a própria Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez, o Clóvis Moura, Jacó Gorender, Ciro Flamarão Cardoso, e amarro todo este horizonte dessa gente que, inclusive, é polissêmica. Esse conjunto de pensadores não é igual. Tem muita divergência entre si. Mas tem um horizonte. Nós vamos resolver o problema da raça e o problema da classe. E não só um ou não só outro. Então, com isto, nós ficamos mais ricos e ricas. Nós temos lutas que se somam como bandeiras que nós colocamos no nosso ombro, 1, 2, 3, 4 e 5. E são todas as nossas bandeiras, não é uma ou outra. Então, efetivamente, eu não gosto desse discurso de um lado muito insensível, de gente que rejeita as lutas estruturais do nosso tempo sob disco de identitarismo, dizendo é tudo perfunctório. Não é não. Para quem vive esta vida, que tem o estigma posto em sua pele, no seu gênero, na sua orientação afetiva, isto é muito na vida dessa pessoa. E também eu não posso perder de vista que tudo isto é amarrado, atrelado, estruturado por uma lógica do capital. Então, efetivamente, minha dimensão não é de perder um lado para ganhar o outro. Em qualquer dimensão da vida nós temos um lado. Por que uma pessoa organizada em termos de intelecto e luta, vendo um forte bater num fraco, não se sensibiliza com o fraco? Por que uma pessoa organizada em termos de intelecto e luta, sabendo de uma sociedade que é racializada, não toma imediatamente lado desta população que é racializada? Por que uma pessoa que é organizada em intelecto e luta não toma lado do socialismo numa sociedade capitalista? Então, para mim, a plenitude não pode ser nada que perca, de um lado, a luta antirracista, do outro lado, a luta pelo fim do patriarcado, a luta pelo fim da homofobia, da transfobia, a luta pelo fim da xenofobia e a luta pelo socialismo. Porque se escapar uma dessas dimensões, nós somos fracos. Nós não somos ricos naquilo que é o clamor do nosso tempo histórico. Nós somos chamados e chamadas a ter uma posição plena em relação ao nosso tempo
E não adianta fazer disso um juízo moral, liberal. Então nós vamos fazer uma investigação de um certo scanner dos indivíduos. É a única coisa que eu não faço. Porque nesta sociedade, 100% das subjetividades são estruturadas por classe, raça, patriarcado, sexismo, xenofobia, qualquer coisa dessa. Então, a pergunta não é do indivíduo, mas desta estrutura social, deste modo de produção. E só se faz luta transformadora e ciência se nós tivermos aquilo que é uma espécie de generosidade básica. Daniel, o que eu estou falando com isto é, para mim, no mundo que é capitalista, racista, machista, quando eu encontro uma pessoa que não é uma coisa dessa, eivada de 1000 outras contradições, não tendo uma dessas, para mim isso é um milagre. Como é que essa pessoa escapou? Eu não quero pessoas puras, perfeitas, plenas. Então eu não quero essa, eu diria, sanha liberal do teatro, da internet, no qual todo mundo olha para o outro e o outro falhou naquele ponto. A minha grande questão é como é que, falhando aqui, não falhou lá. E nesse sentido, qualquer pessoa é minha companheira de luta. Se ela tem algo para vir comigo nessa luta. E não é se ela tem, eu diria, todas as formas sem jamais ter uma contradição, se esse mundo é só contradição. Então, para mim, alguém que vem para a luta sensibilizado pelas lutas raciais, de gênero, pelas lutas anti-homofobia, anti-transfobia, anti-xenofobia, tem algo de muito bonito. Por que essa pessoa escapou de uma média que é o contrário disso? Quem vem de uma luta socialista, minha pergunta é, nessa sociedade capitalista, todo mundo quer ganhar o seu e não mudar o mundo. Como é que ela conseguiu, então, escapar? E se eu junto uma ponta com a outra, uma luta com a outra, a gente fica mais rico nessa batalha. Então, efetivamente, eu estou aqui dizendo que o nosso tempo é o tempo no qual este horizonte das lutas tem que ser amalgamado, porque a contradição é estrutural e total. Então não é uma aqui e outra lá. Jamais conceder a dizer que lutas de opressão são perfunctórias, são laterais. E jamais conceder que o capitalismo é um horizonte que pode dar certo e eu não tenho força para sair dele, então eu não luto pelo socialismo. É por causa disso que no livro eu fui atrelando todas estas belas construções que o nosso tempo histórico brasileiro produziu no conhecimento a respeito da nossa própria sociabilidade, porque é desse conjunto que sai o potencial de entendimento do nosso tempo e da transformação.